Vidas Secas, por Graciliano Ramos. Esse é Fabiano. Ele caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro, com sua mulher, Sinhá Vitória, e seus 2 filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também acompanha eles a baleia, que é um cachorro. Antes, eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada. Eles então têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, a baleia sai para caçar e traz consigo um preá. Mal sabia que sobraria somente os ossos para ela. Fabiano então desce aos bebedouros dos animais naquela fazenda e encontra água. Ele fica muito feliz. Haveria água e comida naquela noite. Durante a mesma noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início das chuvas. Fabiano, então, pensa que melhores tempos virão. Capítulo 2. Fabiano. Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação. Tinha encontrado uma fazenda onde poderia abrigar sua família. Ele se considerava um vaqueiro agora, mas a felicidade não durou muito tempo. Logo, o dono da fazenda apareceu, expulsando ele e sua família. Fabiano, então, negociou com o dono da fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de continuar ali. A situação voltou a ficar triste. Fabiano pensa como seu patrão tratava mal. Pensa no desejo de Sinhá Vitória de ter uma cama confortável igual a de seu Tomás da Bolandeira. Ao mesmo tempo que se considerava forte para trabalhar, pensava que nunca iria conseguir certas coisas. A ideia no final era sobreviver. Capítulo 3. Cadeia. Fabiano vai à feira comprar comida, querosene e um corte de chita, que foram pedidos por Sinhá Vitória. Fabiano era desconfiado que fosse passado para trás. Fez suas compras e ficou bravo com a qualidade do querosene e com o preço da chita e resolveu tomar uma pinga na bodega do seu Inácio. Então o soldado amarelo convida para jogar cartas. Fabiano perde o dinheiro no jogo e fica preocupado, pois não conseguirá levar nada o que foi prometido para casa. Saindo bravo do bar, o soldado amarelo impede a passagem de Fabiano, que o provoca. Fabiano aguenta ao máximo que pode, até que xinga o soldado, que chama os outros guardas e prende Fabiano. Na cadeia, Fabiano pensa o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Pensava que se não fosse por Sinhá Vitória, não teria feito alguma besteira. Ficou bravo com os outros presos da cadeia e pensou que estava ali por causa da sua família. Pensava que seus filhos seriam brutos como ele e acabaria sofrendo. Capítulo 4. Sinhá Vitória tinha dormido mal e comentou com Fabiano como era ruim dormir na cama de vara e que sonhava com uma cama de couro. Ela ficava pensando no que era necessário fazer para ter esse conforto, e Fabiano manda ela economizar em roupas e querosene. Disse que ela caminhava como um papagaio. Isso deixou ela triste. Toda vez que Sinhá Vitória preparava a comida, ela pensava na seca que poderia voltar. Ela olhava para Fabiano, que estava dormindo, e pensava que ele era mau por comparar ela com um papagaio, e continuava a pensar na cama. Capítulo 5. O menino mais novo viu Fabiano amansar uma égua muito brava, como um vaqueiro. No dia seguinte, ele estava disposto a fazer o mesmo para impressionar seu irmão e a baleia. Quando as cabras foram beber água, o filho mais novo montou em um bode. Sentiu-se como o pai, mas acabou caindo. O irmão mais velho ria sem parar e a baleia parecia desapontada com o acontecido. Então ele pensou que um dia seria grande e usaria roupas de vaqueiro e faria coisas que deixaria a baleia e seu irmão impressionados. Capítulo 6. O menino mais velho estava curioso para saber o significado da palavra inferno. Então ele pergunta assim a Vitória, e ela fala que é um lugar ruim. Então pergunta a seu pai, mas ele ficou calado. Voltou a perguntar assim a Vitória se ela já tinha visto o inferno. Ele levou um cascudo e saiu chorando. Então ele conta o que aconteceu à baleia.
Ele não entendia por que ficavam bravos com aquela palavra. Então lembra de um dia que eles pararam embaixo de um juazeiro por conta da seca e da viagem. Parou para pensar que aquilo era um inferno, uma coisa realmente ruim. Parou para pensar como poderia existir estrelas no céu. Abraçava a baleia que pensava no osso que ia roer. Capítulo 7. Inverno. A família estava junta em volta de uma fogueira para diminuir um pouco o frio que sentiam do vento gelado que entrava pelas frestas das paredes e da porta. Pai e mãe conversavam e os meninos ficavam escutando as histórias heróicas inventadas por Fabiano. Em um certo momento, o filho mais velho levanta para buscar mais lenha e toma uma bronca do pai, que ficou muito bravo por ter sido interrompido. A chuva dava tranquilidade que a seca não voltaria por enquanto. Sinhá Vitória, no entanto, tinha medo que aquela chuva provocasse uma inundação na casa onde estavam. Fabiano contava suas heróicas histórias inventadas e, em um certo momento, um de seus filhos o indaga, de como aquela história realmente tinha acontecido. Fabiano, então, muda a história, o que causa uma desconfiança no filho mais velho. Baleia, que já demonstrava desinteresse, por muito tempo, dorme em paz, ouvindo o barulho da chuva. Capítulo 8. Festa. A família vai à festa de Natal na cidade, vestidos com suas melhores roupas e sapatos. No entanto, a caminhada era bastante longa, e aquela roupa toda os deixava sufocados. Até que em um certo momento, Fabiano retira os sapatos e é seguido pelo resto da família, que também retira aquelas roupas incômodas. Chegando à cidade, a família foi lavar os pés na beira do rio. Os meninos se amedrontavam com toda aquela multidão e ficavam admirados com as imagens da igreja. O pai ia se espremendo no meio daquela multidão, queria muito ficar junto da família, mas sentia-se incomodado com toda aquela gente. Lembrou também da humilhação do soldado amarelo. A família saiu da igreja e se juntou às barracas. Fabiano afastou-se da família para beber pinga. Conforme ficava bêbado, sentia-se muito valente. Pensava em se vingar do soldado amarelo. Desafiava as outras pessoas a enfrentá-lo na rua. Cansado, em uma certa hora resolveu deitar no chão e dormir. Sinhá Vitória, que estava preocupada em cuidar das crianças e de Fabiano, tirou um tempo para ir até a esquina urinar. Voltou onde estava Fabiano, que roncava e sonhava com as brigas contra o soldado amarelo. Sinhá Vitória voltou a pensar na cama onde Tomás de Bolandeira e de como aquilo seria bom. Capítulo 9. Baleia. A cachorra-baleia estava muito debilitada, os pelos estavam caindo, tinham feridas na boca. Fabiano achou que ele estava com raiva e então decidiu sacrificá-la. Sinhá Vitória tirou os meninos de perto para evitar que vissem a cena. A baleia era como parte da família, por isso os meninos tentaram impedir que ela fosse morta, mas não adiantou. Fabiano preparou a espingarda e o primeiro tiro atingiu a perna da baleia, que saiu se arrastando e começou a chorar. A baleia tentou se esconder, sentia que o fim estava muito próximo, sentia cheiro de preás, sentia a raiva de Fabiano e desejou mordê-lo, mas o via como companheiro de longa data. Dormiu. A morte estava chegando para a baleia. Capítulo 10. Contas. Fabiano ganhava parte do que os cabritos e os bezerros rendiam. Como aquilo era pouco, acabava pegando empréstimos com o próprio patrão. E no final, acabava se endividando. Sentia estar sendo enganado nas contas. Pediu Sinhá Vitória para que refizesse os cálculos. Quando reclamava a diferença com o patrão, ele era ameaçado de ser demitido e ter que procurar outro emprego. Fabiano, submisso, sabia que era roubado, mas não sabia o que fazer exatamente. Foi tentar vender alguns porcos na rua. Logo o fiscal da prefeitura veio lhe cobrar impostos na venda. Decidiu nunca mais criar porcos. Pensou nas dificuldades da vida, pensava em deixar de ser explorado, mas no final se conformava, pois aquela tinha sido a vida de seu pai e também de seu avô. Continuaria sem casa, trabalhando para os outros e sempre tendo que fugir da seca da caatinga. Olhou para o céu e viu estrelas, sinal que a seca estava voltando. Capítulo 11. O Soldado Amarelo. Buscando por uma égua que tinha fugido, Fabiano ficou preso na vegetação local e começou a se livrar utilizando seu facão. Nesse exato momento, se depara com um soldado amarelo, o mesmo que tinha humilhado há um ano atrás. O soldado sentiu-se em perigo.
Aquele que ele tinha humilhado há um certo tempo estava com um facão na sua frente. Fabiano lembrou-se de tudo o que aconteceu e pensou em matá-lo com seu facão. Em meio a um vai e vem de pensamentos, lembrou que na verdade é um homem de bem, então não poderia acabar com a vida de outra pessoa. Percebendo que Fabiano não iria machucá-lo, o soldado se sentiu encorajado. Caminhou em direção a Fabiano e perguntou qual era o caminho correto, pois estava perdido. Fabiano então ensinou-lhe o caminho. Capítulo 12. O mundo coberto de penas. A seca chegava. Um monte de aves entrava para a fazenda para tentar beber a água dos animais. As aves poderiam matar o gado de sede. Diante disso, Fabiano pegou sua espingarda e tentou afugentá-los. As aves, no entanto, poderiam servir como comida, mas por pouco tempo. A situação era muito ruim, pensou. A espingarda fazia lembrar da tristeza de Baleia. Olhava para o céu e via cada vez menos nuvens. Com raiva, ia matando cada vez mais aves. Tudo aquilo afetou os pensamentos de Fabiano. Sentia que precisava mudar daquele lugar. Capítulo 13. Fuga. A seca finalmente tinha chegado. Os animais morreram. Fabiano matou o último bezerro que servia de comida para a viagem. A família partiu de madrugada, fazendo sim a Vitória lembrar de Baleia e chorar. Tentava falar com Fabiano. Fabiano, no fim, até que achava bom que ela tivesse vindo conversar com ele, porque tudo aquilo distraía e fazia a viagem passar mais rápido. Fabiano e Sinhá Vitória conversavam sobre o futuro. Talvez uma vida na cidade fosse melhor, pois não teriam que fugir toda vez da seca. Pensavam no destino dos filhos. Sinhá Vitória não queria que eles fossem vaqueiros como Fabiano. Fabiano, no entanto, não via outro futuro para eles se não fosse esse. Os dois conversavam sobre o futuro, aqueles planos de viverem em uma nova terra com oportunidades. Os animavam a continuar a viagem para algum lugar onde pudessem viver e tornar seus filhos homens brutos e fortes como eles.